Olá, pessoal. Sou a professora Raquel e a nossa aula de hoje será sobre critérios de divisibilidade. Boa aula, então, e prestem atenção nas dicas, tá? Então, assim, ó, gente, os critérios de divisibilidade, ele vai ajudar a gente saber antecipadamente se um número natural ele é ou não divisível por outro número, tá? E o que significa dizer, né, ser divisível? Significa que o resultado dessa divisão tem que ser igual a zero. Então, assim, ó, o primeiro critério de divisibilidade vai ser por 2. Então, quando é que eu sei que um número natural ele é divisível por 2? Sempre que o número terminar por 0, 2, 4, 6 ou 8, ou seja, né, que ele é um número par, vai ser divisível por 0, por 2. Então, assim, ó, todo número, ó, gente, vocês vão olhar o último número, tá? Então, eu trouxe aqui dois exemplos, ó. 5.040. Daí eu pergunto, ele é divisível por 2? Como ele terminou em 0, eu sei que ele é divisível por 2. Aqui, o número 237, ele é divisível por 2? Não. Por quê? Porque o 7 ele é um número ímpar. Então, esse número não é divisível por 2. Por mais que ele inicie por 2, né? Mas não me importa como ele inicia, e sim como termina. A divisibilidade por 3 ela é muito fácil, tá? Para eu saber se um número ele é ou não divisível por 3, é só eu somar os números, os algarismos, tá? E se a soma desses números der um número divisível por 3, ele vai ser, então, divisível por 3. Por exemplo, aqui, ó, o número 234. Eu somando 2 mais 3 mais 4, eu vou ter 9. E como o 9 ele é divisível por 3, então o número 234 também será divisível por 3. A divisibilidade por 4. Ele vai ser divisível por 4 se os últimos dois números, aqui ó, os últimos dois algarismos, eles forem divisível por 4 ou terminando em 00. Por exemplo, aqui ó, o número 1800. Como terminou em 00, então é divisível por 4. O número 4.116, eu só pego os dois últimos números, que seria o 16. E como o 16 é divisível por 4, então o número 4.116 também será. A divisibilidade por 5. Então, todo número terminando em 0 ou 5 vai ser divisível por 5. Aqui como exemplo, número 55 terminou em 5, então é divisível por 5. Número 90 terminou em 0, então ele é divisível por 5. Aqui, a divisibilidade por 6. A divisibilidade por 6, vocês têm que prestar um pouquinho mais atenção, porque vocês têm que ver se, primeiro, se ele é divisível por 2 e se é divisível por 3. Tem que ser pelos dois números. Então, ele sendo divisível por 2 e sendo divisível por 3, consequentemente, ele vai ser divisível por 6 também. Então, aqui, ó, o número 3.112 é par, então a gente já sabe que dá para dividir por 2. Vamos somar, ó, 3 mais 1 mais 2 vai dar 6, e 6 dá para dividir por 3. Então, esse número se divide por 6. Aqui, a divisibilidade por 8, tá? O número ele vai ser divisível por 8 quando os últimos três números aqui, ó, os três, o do 4 seriam os últimos dois. Já a divisibilidade por 8 é os três últimos algarismos, ou forem 000, ou os últimos três algarismos for divisível por 8. Então, aqui, ó, como tem 3 zeros, dá para dividir por 8. E o número 104, a gente dividindo ele, a gente consegue dividir por 8 também. A divisibilidade por 9, tá? A divisibilidade por 9 é a mesma da do 3, só que agora a soma dos algarismos tem que dar para dividir por 9. Então, por exemplo, aqui, ó, o número 2.871,
eu somando 2 mais 8 mais 7 mais 1, eu vou ter 18. E como 18 dá para dividir por 9, então este número ele é divisível por 9. A divisibilidade por 10, a mais fácil de todas, todos os números que terminarem em 0 são divisíveis por 10. Então, aqui, de exemplo, 4.150, como terminou em 0, dá para dividir por 10. O número 2.106 não dá porque termina em 6. Então, ele não é divisível por 10. Pessoal, então assim, ó, retomando, tá? Os critérios. Para dividir por 2, tem que ser par. Para dividir por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Divisão por 4. Os últimos dois algarismos, ou se eles forem 0, 0, ou se formar um número divisível por 4. A divisibilidade por 5 tem que terminar em 5 ou 0. A divisibilidade por 6, todo número tem que ser divisível por 2 e 3, daí dá para dividir por 6. A divisibilidade por 7, que eu não falei anteriormente, né? Mas seria se a subtração do número formado, sem o último algarismo, com o dobro do último algarismo, for um número divisível por 7. Essa é um pouquinho mais complicada, então a gente não vai trabalhar a divisibilidade por 7. Por 8, os últimos 3 algarismos formaram um número divisível por 8 ou terminar em 000. O 9 é a mesma coisa da divisibilidade por 3, só que o número formado tem que ser um número divisível por 9. E a 10, o último algarismo tem que ser 0. Pessoal, obrigada então pela atenção de vocês, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa é só me chamar. Um beijo e até a nossa próxima aula.